Tarde, a paz do Senhor a todos, mais um encontro com todos, né? Esperando um pouco do Evangelho, a palavra de Deus, mais um tema super interessante que eu quero mostrar para vocês, que eu acho que esse tema já é muito bem debatido, mas eu creio que sempre que vai sendo reinterpretado por várias pessoas, a gente vai começando a receber a mensagem, a resposta de várias maneiras para nossas vidas. Amém? Então vamos lembrar assim que o texto e a palavra de Deus nunca envelhece, não é? Vamos ler Neemias capítulo 6 para vocês, que fica no que veio Hanani, a palavra de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Kislev, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza. Que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam, o que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Então, veja, gente, essa palavra é uma palavra muito linda, muito forte, falando de Neemias, né, que era um grande copeiro naquela época, na época dos judeus, em que ele estava no exílio babilônico, em que ele, quando recebeu essa notícia, onde era a terra natal da família dele, então onde ele nasceu também, mas ele não conhecia a cidade, então ele ficou muito sentido com toda essa história. E ele começou a se entristecer, mas não perder a fé em Deus. Como nós também, gente, não podemos perder a nossa fé por nada que vai nos acometer em nossas vidas, porque não é fácil para ninguém quando você está com um problema, quando você está com uma situação em que você quer levantar uma resposta para a sua vida. Nunca é tarde para você procurar pessoas, procurar respostas que vão lhe apoiar em alguma situação qualquer que deixe você fora de si durante qualquer momento da sua vida. Então, esse Neemias, ele era um homem de muita fé, e ele foi usado para várias situações naquela época, que os muros foram fendidos e as portas queimadas a fogo, não é? Então a gente sabe que quando uma cidade está destroçada, ela está necessitando de uma reforma, não é? Uma casa ou uma pessoa, quando você está realmente perdendo aquela fé, se sentindo destruído, como foi naquela época com esta cidade. Eu imagino o povo como estava sofrendo, não é? Conforme esse exílio babilônico daquela época, que foram muitas vezes em que atingiram aquela cidade, né? Que foram invadidas, e já estava ficando já uma coisa sem graça naquela época. Eu imagino que esse pessoal ficava tudo realmente fora de si e muito sem fé com toda essa situação. Então eles tentaram tirar o Neemias dali. Em várias situações eles tentaram, porque veja, quando eles disseram que Neemias, não é? Eles teve começaram a perseguir. Toda vez que você vai participar de qualquer coisa que vai reconstruir ou melhorar um local, ou na sua casa, ou na igreja, sempre vem aquelas pessoas que vão tentar tirar você do sério. Mesmo assim, foi naquela época em que Neemias tentou fazer alguma coisa pela sua cidade natal, não é? Aí começou a ter algumas respostas sobre isso aí. A tentativa de assassinato, não é? Com relação à sua pessoa, quando Sambalat, Tobias e Gesem tentou arrastar, souberam que havia construído um muro e que não havia ficado nenhuma brecha. Nós não devemos deixar nenhuma brecha
para que o inimigo se apodere de nossas vidas, né? É você ter a fé que existe um Deus que vai te dar, te acompanhar em todos os momentos. Você não deve desanimar, você não deve se sentir que é o último, que está na pior, que é só você. Não, está existindo muitas pessoas iguais a você. Mas o que diferencia uma pessoa da outra é que as pessoas ela tem que usar cada uma a sua fé. Cada um carrega a sua cruz. E assim, quando ele foi colocado naquele local, tudo queimado, então eles começaram a mandar mensagem para Neemias. Sambalate, Tobias e Gesem. Foi uma das etapas que ele percebeu que eles queriam tirar ele do tempo, né? Para que ele não fizesse a obra, né? Eles tentaram fazer de várias maneiras, mandando mensagem através do mensageiro, mas ele não escutou. Quando você vai estar pronto para fazer a mensagem de Deus, Deus vai colocar situações para que você se saia, que você seja fiel a Ele, que você perceba que aquilo ali não é verdadeiro e você dê continuidade à sua jornada na obra de Deus. Não dê ouvidos a pessoas, o que elas falarem de você, o que elas querem teorizar de você. Também houve naquela época também a tentativa em que eles chamaram, tentaram atrair através de mensagem, eles começaram a mandar uma carta escrito, dizem que as nações que o Neemias está querendo ser o rei daqui da região. Então vamos tentar abatê-lo, porque ele veio aqui para ser rei, ele não veio para ajudar de coração. Então o que eu recebo disso aí é que você tem que saber que você está ali por um propósito de Deus, que você não vai fazer somente porque você quer aparecer, ou porque você quer mostrar que você tem bondade, ou porque você quer mostrar que você é o bambambam. Bam, bam. Não, você tem que deixar as coisas crescerem, a parte espiritual de ser humano na sua vida, para que você consiga alcançar e ajudar muitas pessoas que estão precisando de você. Não é só beleza não, gente. Além do mais, dizem que na iminência de se tornar um rei naquela época, era querer atingir um outro rei que já estava assumindo. Então já iria criar um clima de satisfação entre outro rei que estava na época, né? Então eles tentaram também fazer isso com Neemias. E ele então começou a orar, começou a clamar, meu Deus, me segura, Senhor, me segura, eu porém orei agora, fortalece as minhas mãos. Então ele acreditava que existia um Deus, como também devemos acreditar sempre que existe um Deus em nossas vidas, que Deus está aqui presente, a presença dele é primordial. A gente nunca deve achar que tudo terminou, que não existe mais saída para nossas vidas. Então, Neemias era esse tipo de pessoa que mostrava que existia uma saída, que existia uma solução. Era um homem de oração, né? Então, ele tentava sempre mostrar que ninguém ia bater ele, mas só o Senhor que poderia mostrar uma saída para que ele chegasse ali a construir os muros com 52 dias. Mas será que foi só porque ele construiu ele só? Não. Todo o povo apoiava ele. Porque Deus assim fez. Se fez presente para que todo o povo se voltasse para ele. Durante aqueles 52 dias, o que não foi construído 90 anos, pessoal. O que não foi construído deixou de ser construído, porque cada vez que um tentava, vinha outro, tentava desmanchar, vinha outro, colocava uma situação e nunca esses muros eram construídos. Mesmo assim, as nossas vidas, quando a gente tenta construir alguma coisa para nossas vidas, e as pessoas tentam destruir, até com a palavra de desencorajamento. E também teve a tentativa de traição contra Neemias, arrastá-lo ele para dentro do templo, pessoas que eram amiga dele, pessoas que andavam com ele, que tinham amizade, que tinham uma aproximação com ele. Ele usava até pessoas que eram próximas a ele, como Semaías. Então daí você tira que a gente não deve se deixar levar por ninguém. A gente deve tentar levar que existem saídas, que existe uma resposta para nossas vidas, que existe uma solução para que todos se encontrem, todos venham a receber
tudo aquilo ali que Deus já colocou em nossas mãos, né? Como posso dizer, foco no propósito que a gente quer alcançar. Todo mundo tem que ter foco no propósito que Deus te deu. Nunca desanime quando Ele te dá uma coisa, quando Ele te dá uma coisa para você exercitar. Não os dê ouvidos a pessoas alheias. Discernimento espiritual. Nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. Então, até pessoas que pareciam ser amigas tentam enganar. Neemias, como Semaías, que eu falei agora há pouco, não se deixa abalar pela intimidação, às vezes por olhares, às vezes por palavras, às vezes por coisas que vai te magoar, que vai te tirar de tempo. Não deixe isso aí tomar conta do teu eu. Deus está contigo em todos os momentos. Vitória vem com fé, trabalho e oração. Então tenha sempre em mente que você terá vitória sim, apesar dos ataques na sua vida, apesar dos muros que foram concluídos, apesar das construções que você vai realizando na sua vida. Nunca deixe de orar. Algo humanamente possível, impossível, poderia você não realizar, mas tudo vai ser possível para Deus. Sempre creia que Ele é o teu servidor, o teu consolador, o teu soberano Deus que te ama em todos os momentos da sua vida. Não se deixe abalar, não se deixe levar por críticas, por oposições ou por tentações, porque vai sempre existir um Deus na tua vida. Não desista, Deus te mandou fazer, lembre-se de Neemias. Não desça, não pare, porque Deus vai estar contigo em todos os momentos da tua vida. Clame, clame, ore sempre, não desanime, porque Ele vai estar do teu lado em todos os momentos, porque eu sei que Ele está na nossa caminhada, dura e servil, mas a gente já está lá, Ele vai estar lá contigo. E assim, eu creio que nós estamos juntas nessa batalha. Eu quero agradecer a oportunidade nesta tarde, em nome de Jesus. Glórias a Deus.